Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Feche seus olhos, fale com o seu Pai nesse instante, seja grato a Ele. Abra o teu coração, irmão, se renda ao Senhor, diga a Ele o quanto você deseja receber dEle essa noite. Se há vontade, se há o desejo no seu coração de conhecer mais do Senhor essa noite, diga isso para Ele, faça essa sua oração essa noite, sua oração de entrega total e rendição ao Senhor, mas também sua oração de busca. Desejamos o Senhor, Pai, queremos conhecer mais de Ti, Pai. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Abrimos nossos corações para Ti. Estamos desejosos por conhecer mais do Senhor, Pai. Nos rendemos a Ti, Pai. Nos rendemos ao Senhor. Reverenciamos a Tua presença em nosso meio. Reconhecemos a Tua grandeza, Pai, o Teu senhorio sobre nossas vidas. Nós queremos, Pai, ser inspirados pelo Teu Espírito essa noite, naquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, Pai. Eu creio que não haverá perca nenhuma das sementes que serão lançadas, mas eu creio em corações abertos, desejosos. Eu creio em expectativas sendo supridas, mas eu creio também, Pai, em expectativas sendo aumentadas essa noite. Em um nome de Jesus, Pai, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Pai, pela inspiração do Espírito, obrigado porque somos guiados pelo Espírito Santo, Pai, obrigado, Pai, porque podemos viver uma vida guiados pelo Senhor, não pela agitação, não por planos ou protocolos, por projetos próprios, não por nossas próprias agendas, não por circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas guiados pelo Teu Espírito, Pai. Guiados pelo Teu Espírito. Em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Você está bem? Amém. Vou perguntar de novo, você está bem? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está na casa do Senhor, esse é um lugar de alegria. Amém, irmãos? Esse é o lugar onde você traz sim os seus problemas, mas você não volta para casa com eles. Amém? Então, gera expectativa no teu coração, porque aquilo que você trouxe vai ficar por aqui, vai se dissipar. Eu creio na unção, despedaçando todo o jugo, dissipando e varrendo aquilo que precisa ser levado embora de nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus, cumprimente essa pessoa linda, maravilhosa aí perto de você. Dê boa noite para ela. Aí na frente, atrás de você, de um lado, do outro. Se tem visitante, fale com o visitante. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, que coisa boa, irmãos. Obrigado, gente, vocês são maravilhosos. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta rema. Que coisa boa. E nós estamos tendo durante esses dias... Você talvez esteja nos visitando, talvez não tenha acompanhado as quintas-feiras anteriores, as duas últimas, né? Quintas-feiras. A gente tem trabalhado, né, os assuntos que aprendemos no Rema durante essas quintas-feiras. Então, por uma direção mesmo, e o pastor entendeu a necessidade de estarmos trabalhando esses assuntos durante as quintas-feiras por um tempo, fortalecendo a doutrina, fortalecendo a visão, mas também sendo imersos, né, nessa unção de ensino, mas também na unção que destrava, que
quebra julgos, que nos coloca em liberdade. Amém, irmãos? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não é apenas sobre ouvir a verdade. Então, você pode escutar a palavra e ainda assim você não ser liberto pela palavra. Mas quando a unção opera sobre a palavra, trazendo revelação, o conhecimento da palavra nos coloca em liberdade. Amém? Então, a palavra é ministrada, mas nós cremos também na unção do Espírito operando sobre a palavra que é ministrada. Durante esses dias a gente não tem, a proposta não é de fato trazer uma aula demonstrativa do Rema, né? Não são professores do Rema que estão ministrando, mas são ex-alunos, né, do Rema, ministros da igreja local, ministros do Verbo da Vida, que se formaram no Rema e estarão abordando alguns assuntos, né, de matérias do Rema. Daquilo que nós aprendemos é da mesma coisa que nós temos transmitido. Amém? Então, a nossa matéria de hoje é a matéria Realidades da Nova Criação. Amém? Eu estive ensinando no Rema, em Volta Redonda, essa matéria. Terminamos a matéria na segunda-feira. E aí tem essa pausa por conta da reunião, né, de pastores e diretorias do Verbo da Vida e do Rema, lá em Campina Grande. Nosso pastor está lá, passando por esse tempo lá de renovo, mas também um tempo de recarregar as baterias e receber novos rumos para aquilo que Deus tem preparado para o Verbo da Vida durante esse ano de 2024 em diante, amém? O pastor está lá enchendo as bagagens para vir trazer para a gente aí coisas maravilhosas para esse ano, amém? Então o Rema deu uma parada esses quarta e sexta, volta na segunda-feira com a matéria nova, lá em Volta Redonda, mas também Nova Iguaçu, Campo Grande, Caxamorra, Pedra de Guaratiba, enfim, Resende. Nós temos algumas unidades do Rema aqui no Rio de Janeiro, e a proposta é tanto transmitir daquilo que nós recebemos no Rema, mas também de estimular você a desejar se matricular no Rema. Matrícula do Rema ainda estão abertas, a primeira matéria foi aberta, a segunda matéria eu já fiquei sabendo de antemão que vai estar aberta também, para matrículas. Então eu acredito que enquanto essas quintas-feiras você vai estar recebendo dessa palavra, você vai ser instigado também a se matricular no Rema. Temos alguns alunos aqui na nossa igreja, aqui no Verbo da Vida, nós temos alguns irmãos fazendo o Rema em Campo Grande e outros em Pedra de Guaratiba, não é? Fazendo em Pedra de Guaratiba, glória a Deus. Me formei no Rema de Pedra de Guaratiba também, né? A culpada disso está ali, minha mãe. Foi quem me obrigou a fazer o Rema, e aí agora deu certo, né, mãe? Glória a Deus. Então, irmãos, essa é uma matéria, a matéria Realidade da Nova Criação é uma matéria extraordinária, amo ensinar essa matéria, mas ela é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque para falarmos de realidades da nova criação, nós precisamos entender que se há uma nova criação, é porque há também uma antiga criação. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Esse daqui é o versículo-chave para a matéria Realidades da Nova Criação, né? Para o Rema. Mas essa é um versículo-chave também para nós que nascemos de novo, entender o que Paulo está tratando nesse versículo aqui. É poderoso demais e há muita informação aqui contida, e eu quero ler aqui com você. Se você tiver aí, coloca para mim na versão NVT, por favor. Isa, eu vou ler para vocês aqui, eu vou citar para vocês a versão Almeida Revista e Atualizada, mas a gente vai ler depois aqui, a que está na tela aqui, a versão NVT. Na Almeida Revista Atualizada diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Mas eu quero ler com você na NVT, porque a NVT, ela usa a expressão nova criação, que quando nós vamos para a original, nova criação está mais alinhado do que nova criatura. Não está errado nova criatura, mas o entendimento que carrega a expressão nova criação é mais amplo e condiz mais com o assunto tratado. A gente tem Paulo dizendo, logo, todo aquele que está em Cristo, diga, está em Cristo. Amém? Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, porque está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida
Ponto. Acabou. Amém, irmãos? A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aleluia. Amém. Esse versículo para mim, esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. A Bíblia é poderosa, mas estou falando para mim, né? Tem aqueles versículos que tratam melhor com a gente. Esse versículo, ele fala muito comigo e essa versão NVT eu acho fantástica pelo entendimento que ela carrega, né? A gente pode ir para outras, como a versão ampliada, que também é fabulosa, a amplificada também, que é fabulosa. Mas essa NVT é fantástica. Pode deixar para mim um pouquinho ali a NVT, eu quero só abordar um passo a passo dela aqui, uns pedacinhos, e eu quero andar com você. 2 Coríntios 5,17. Isso. Obrigado, Isa. Então, primeiro ele está dizendo que aquele que está em Cristo, para se estar em Cristo, é necessário que nós sejamos batizados em Cristo. Amém? Ser batizado em Cristo está falando sobre o novo nascimento, quando nós somos enxertados nele. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que está enxertado em mim vive, mas aquele que é cortado vai morrer, vai secar, será lançado ao fogo, enfim. Mas ser batizado em Cristo está falando sobre ser imergido em Cristo, ser colocado em Cristo. Isso daqui, Paulo fala sobre isso, ensinando sobre o novo nascimento. Ele fala lá em Romanos, no capítulo 10, e ele diz que para que nós venhamos a nascer de novo, é necessário que façamos uma confissão. Ele diz que com o coração nós cremos para a justiça e com a boca fazemos confissão para a salvação. E é necessário que nós confessemos Jesus como Senhor de nossa vida. Amém, irmãos? Ao confessarmos Jesus como Senhor de nossas vidas, automaticamente nós estamos saindo debaixo do domínio de Satanás e indo para debaixo do domínio de Cristo. É uma mudança de senhorio. Como houve a queda do homem? O homem estava debaixo do domínio de Deus, pela desobediência ele foi para debaixo do domínio de Satanás, mas pela obediência à palavra ele volta para debaixo do domínio de Deus. Como ele vai voltar para debaixo do domínio de Deus? Em obediência à palavra de Cristo, se tornando sujeito a Cristo, se entregando a Jesus. Amém, irmãos? Não é apenas sobre receber Jesus, mas é torná-lo Senhor de nossas vidas. Amém? É de nos entregarmos a Ele, entregar a nossa vida a Ele. Quando nós nos entregamos a Ele, nós tornamos Ele Senhor de nossas vidas. Amém? Ao torná-lo Senhor de nossas vidas, nós somos colocados nele. Irmãos, há muitos versículos para falar sobre isso. Eu não tenho como entrar em todos eles com você aqui, mas a gente pode falar sobre o que eu te falei, sobre estarmos enxertados nele. Nós podemos falar sobre Colossenses 1,13, quando vai dizer que ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Está falando sobre uma mudança de reino, uma mudança de domínio, mas é uma mudança também de lugar. Nós estávamos em um lugar, no império das trevas, na condenação, no pecado, na morte, mas nós fomos transportados. Fomos primeiros libertos das cadeias que nos aprisionávamos e nós fomos transportados para um outro lugar. Esse lugar não é físico, é um lugar espiritual. É uma posição em Cristo Jesus. Estamos em Cristo. Amém, irmãos? Como nós fazemos isso? Como vamos para lá? Efésios vai falar isso para nós no capítulo 2. Efésios e capítulo 2. Versículo 1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem é que nos deu vida, irmãos? Jesus. Amém, irmãos? Foi ele que entregou a sua vida. E ele está dizendo que Jesus, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus nos deu vida. Amém? Amém, irmãos?
Glória a Deus. Então deixa eu ler de novo com você. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em outro tempo, no passado. Antes de estarmos em Cristo, nós estávamos no pecado, mortos no pecado, e andávamos nas práticas do pecado. Agora mudou, irmão. Amém, irmãos? Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne e as vontades também dos pensamentos. Éramos guiados pela carne e pela alma, pelo corpo e pela alma. Amém? Mas isso era no passado, quando nós espiritualmente estávamos mortos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando Jesus assume o nosso lugar de pecado, se torna pecado por nós, morre a nossa morte, a Bíblia está dizendo que Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele vai falar isso aqui no capítulo 1 de Efésios também, mas o que ele está dizendo aqui é que quando Jesus foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados juntamente com Jesus Cristo. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Amém, irmãos? De que forma? Pela graça é que recebemos essa salvação. Isso significa que nós não fizemos nada. Nós fizemos para morrer, mas para receber vida, não. Para a morte foi resultado das nossas obras, mas para a vida foi resultado da obra de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, ele nos deu graça, pela graça, salvação. Ele continua, versículo 6, e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou, nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então deixa eu perguntar uma coisa para você, aonde você está agora? Glória a Deus. Eu gostei porque tem um povo crente aqui. E esse povo foi logo no lugar certeiro. Mas há duas verdades. De onde você está assentado agora? Você está assentado naturalmente na cadeira aqui no Verbo da Vida em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, na América e por aí vai. No planeta Terra. Então, fisicamente, naturalmente, há uma realidade, há uma verdade. Você está assentado aqui, mas espiritualmente há uma outra verdade também, que diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E Deus é quem nos colocou lá, quando Ele fez Jesus assentar à sua destra, Ele nos colocou em Cristo assentado à sua destra, nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, você vai ver no capítulo 1 ele dizendo que na plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Esse convergir é se encontrar, se conectar. Deus fez se conectar em Jesus Cristo todas as coisas, as do céu e as da terra. Isso significa que fisicamente você está em Cristo e espiritualmente você também está em Cristo. Isso significa que a vida espiritual você vive não só no céu, mas aqui na terra também. As bênçãos que são celestiais se manifestam aqui, nesse plano terreno, físico, natural. Céu e terra em Cristo estão conectados. E se nós estamos em Cristo, céu e terra estão conectados também para nós. Essa é uma verdade. Tanto que você está fisicamente em Seropédica, mas espiritualmente no céu. Um dia eu vou para o céu, você já está.
Isso é o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Vai chegar o dia em que a sua alma vai acompanhar o seu corpo, o corpo que receberemos, o corpo glorificado também estará lá por um breve tempo, período de tempo, mas estará lá. Mas espiritualmente a Bíblia nos garante, estamos em Cristo. Irmãos, a minha pergunta para você é: há pecado em Cristo? Há enfermidade em Cristo? Há miséria em Cristo? Então, onde nós estamos, não há pecado, não há miséria e não há enfermidade. Amém? Mas fisicamente, nós também estamos em um lugar onde há pecado, há miséria e há enfermidade. Isso nos mostra que há duas realidades, que elas estão se chocando. Elas estão muitas vezes entrando em conflito. E qual é que vai prevalecer? Aquela que você aceitar como a verdade para a sua vida. É por isso que ele vai continuar dizendo aqui, nos versículos seguintes, no versículo 7, ele vai dizer, olha, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Da parte de Deus, a graça já nos alcançou. Agora, irmãos, ele está dizendo, se você já foi salvo pela graça, a mesma fé que você usou para ser salvo, é a mesma fé que você vai usar para viver aqui na terra. Não uma vida natural, mas a vida celestial que já foi garantida para você. Amém? Então volta para mim, 2 Coríntios 5:17. Aleluia. 2 Coríntios 5:17, NVT, por favor. Então, isso tudo foi para poder reafirmar que nós estamos hoje em Cristo. Amém? Quem está com sua Bíblia aí? De papel, de celular, de tablet, mas quem está com a sua Bíblia, você pode levantar ela assim, bem alto, e fazer uma confissão bem forte. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não, agora, calma aí. Pode abaixar sua mão, respira. E agora levanta a sua mão e fala de verdade. Não é para me repetir, não. É para você fazer uma confissão de fé. Amém, irmão? É declarando aquilo que você crê e declarando as verdades da sua vida, ok? Então levante suas mãos novamente e diga, eu sou. Tá. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, irmãos, eu gosto sempre de lembrar algo que pastor Humberto Albuquerque falou. Eu não sei se ele quem disse a primeira vez, acredito que não, mas eu ouvi a primeira vez dele. Mas ele disse que essas 3 declarações, confissões, elas só são verdades porque elas estão apoiadas em uma 4ª confissão. E essa 4ª confissão é, eu estou aonde a Bíblia diz que eu estou. É porque nós estamos em Cristo que nós somos. É porque nós estamos em Cristo que nós temos. E é porque nós estamos em Cristo que nós podemos. Porque olha o que Paulo está nos mostrando. Todo aquele que está em Cristo, tudo começa em estar em Cristo Jesus. Nada parte de nós, nada vem de nós mesmos, tudo é por causa dele. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas ele diz, eu sou a vida. Amém, irmãos? Aquele que estiver nele viverá eternamente. Aquele que está fora dele está morto. Não é só sobre a morte do corpo, a morte física, o espírito deixar o corpo, mas é tudo na vida está morto, não vai dar certo, tudo vai falhar, a enfermidade vai chegar e ela vai se alojar e não vai sair. Por quê? Porque ela tem direito legal de estar. A miséria vai chegar e vai se alojar e ela vai permanecer porque ela tem o direito legal de estar. Porque essa pessoa está morta. Estar morto significa estar separado de Deus. Uma vez que estamos separados daquele que é a nossa vida, a morte se apossa. Se eu estou separado da vida, a morte é que vai se apossar.
Amém, irmãos? Então não adianta o ímpio tentar lutar contra o pecado, a miséria, a enfermidade. Ele está condenado a isso. Não é Deus quem o condenou, esse é o salário do pecado. Romanos no capítulo 6, versículo 1, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele diz, ei, mas o dom gratuito de Deus, o presente da graça de Deus é a vida eterna. Amém? Então, tudo se sustenta por estarmos em Cristo. E aí ele vai nos dizer, aquele que está em Cristo é uma nova criação. A velha vida acabou. Você era um pecador, enfermo, miserável. Agora acabou. Uma nova vida teve início a partir do momento em que você nasceu de novo. Uma nova vida teve início. A grande questão, irmãos, a grande sacada é que Paulo vai dizer que nós devemos, ele vai falar isso em Efésios, ele vai falar em Colossenses, ele vai falar em Romanos, de formas diferentes, ele vai falar em Filipenses também, mas ele vai falar para a gente que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem que é criado segundo Deus. Ele está falando sobre nós nos livrarmos daquilo que ainda tenta permanecer em nós, que condiz com a velha vida. Se quem você era morreu, não tem mais nada daquela vida que deva permanecer em você. É a hora de você se revestir do novo homem que foi recriado segundo Deus. Amém? Deixa eu deixar isso mais claro para você. O que ele está falando é para você fazer o que ele disse em Romanos 12, 2. E não vos amoldeis com esse século. Porque o padrão desse século, a forma desse século, é a mesma forma da vida que você tinha antes. A vida que você tinha antes de estar em Cristo, ela estava formatada pelo sistema do mundo. Ele está dizendo, não se amoldem, não se pareçam mais, não pensem mais dessa forma, não ajam mais dessa forma, não aceitem mais essas coisas do sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas mudem a forma de pensar de vocês, de enxergar a vida, de encarar as realidades da palavra de Deus. Mude a perspectiva, a visão de vocês, se amoldem pela palavra de Deus agora, com a finalidade de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, a vontade de Deus é revelada em Cristo. A Bíblia vai dizer em João no capítulo 1, em Hebreus no capítulo 1 também, versículo 3, enfim. Mas a Bíblia vai dizer em vários outros lugares que ninguém jamais conheceu a Deus. Foi Cristo quem fez Deus revelado ao homem. Hebreus vai dizer que antes Deus falava com os homens pelos pais, pelos profetas. Agora Ele fala pelo próprio Filho. Amém, irmãos? Jesus vai dizer, o que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer, o que eu falo é o que eu ouço o Pai falar. Ele veio para manifestar, para revelar a nós a vontade de Deus. Uma vez que eu e você nascemos de novo, a vontade de Deus habita em nós. Você está em Cristo. O céu já habita em você. A oração que Ele te ensina a fazer, ora para que o céu se manifeste aqui na terra como é já estabelecido lá em cima. A vontade de Deus se estabeleça aqui, como ela já é uma realidade lá no céu. Agora, o que o céu habita em você, você ora para trazer de dentro para fora a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, no Espírito já está feito. Tudo já está aí, você já nasceu de novo, você está em Cristo. Ele é a fonte, Ele é a provisão, Ele é a saúde, Ele é a vida. Se você está nele, você está no lugar onde a vida está, a provisão está, a saúde está, a força está, a alegria está, a paz está. Tudo já está aí. Amém, irmãos? Mas a sua alma ainda não sabe dessas coisas. Já está no teu espírito, mas a sua alma ainda não sabe. Então Paulo está dizendo, ei, amolde a sua alma segundo o padrão da nova vida e não da antiga. Você precisa formatar a sua alma. Você precisa recodificá-la. Não adianta, você vai ter que apagar todo o drive, deletar tudo e instalar informações novas aí.
Porque aquele que você era morreu, irmão. Acabou, ficou no passado. Você era um fofoqueiro, era um ladrão, era um viciado, era adúltero, não era um preguiçoso, era um mentiroso. Acabou, irmão. Agora você é santo, é justo, é reto diante de Deus. A Bíblia vai dizer, Pedro vai falar que nós somos nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. É uma nova natureza que nós temos hoje. Amém, irmãos? E já está acontecendo tudo isso no teu espírito, fluindo. Mas a alma precisa entender sobre essas coisas. Ela precisa olhar para as realidades de dentro e não as de fora. Só que ela não sabe fazer isso. É você que tem que ensiná-la. Como é que você vai fazer com que ela mude a frequência dela? Só tem um jeito. Diga, um jeito. Essa é a chave. Pega esse código. Você não vai precisar nem pagar a mentoria lá. 50 mil para jantar com um camarada lá para te ensinar isso. Só para quem sabe. Só tem um jeito de você fazer isso. É a palavra de Deus. Por que a palavra? Agora que eu vou começar a mensagem. Brincadeira. Por que a palavra? Vamos para Gênesis no capítulo 1. Todos chegaram em Gênesis capítulo 1? Amém. Olha que interessante, irmãos, porque Paulo está dizendo que nós somos uma nova criação. Se existe uma nova criação, é porque em algum momento existiu a velha, a antiga criação. Não é isso? Amém, irmãos? Você está na sua terceira etapa de vida. Já. E você vai para a quarta e última, né? Que é quando vai receber o corpo glorificado. Mas a Bíblia nos mostra que Deus nos criou de uma forma. Nós perdemos a natureza que tínhamos por causa do pecado. Mas Jesus vem e recupera o plano original de Deus. Não é como se estivesse recuperando aquela natureza. Porque aquele que estava morto, mordeu, acabou. Não adianta, não tem o que se fazer. Por causa do pecado, nós morremos. Então, nós não ressuscitamos quando aceitamos a Jesus Cristo. Nós nascemos de novo. Não é arrumar o que estava errado, é refazer do início, tudo novo. Jesus, em João, no capítulo 3, ele vai ter essa discussão com Nicodemos e ele vai falar sobre isso. Nicodemos ainda fica assim, mas como pode um homem já velho como eu voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus vai e começa a falar com ele, rapaz, você não está entendendo nada. Você está tentando entender de forma natural aquilo que é uma verdade espiritual. Não é sobre o corpo voltar para o ventre materno, mas é sobre uma nova vida no espírito começar. Não é sobre ser consertado o seu espírito, mas você está recebendo uma nova vida, é um novo espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Então, mas para a gente olhar para o novo, a gente tem que ir ver o que aconteceu com o velho. E entender, irmãos, que o plano de Deus, ele não pode ser mudado assim, por qualquer coisa. Deus não é volátil. Deus não fica recalculando rota como um GPS. Deus estabelece uma rota. Se nós não seguirmos a rota, deu ruim pra gente. Mas ele não vai ficar buscando segundo os meios, segundo as opções. É óbvio que desde o início ele já sabe o momento em que a gente vai se perder na rota. E já está traçado, já está planejado por ele a forma de reajustar o caminho. Mas ele não fica buscando novas formas para tentar dar certo as coisas na nossa vida. Já está estabelecido. E o desejo dele é que pela palavra e pela inspiração do Espírito Santo, a gente descubra o plano dele, o original. Amém, irmãos? Então, se você está caminhando e você cai e você erra, não tem como você consertar as coisas para seguir mais na frente. Não adianta. Você vai ter que dar uns passos atrás, organizar de onde você caiu, para você seguir de novamente. Amém, irmãos?
mas Deus não volta atrás com a sua palavra. Tem um versículo que é fantástico. A Bíblia diz que Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Não é isso? Amém, irmãos? Você crê que tudo aquilo que Deus falou ao seu respeito vai acontecer? Irmãos, eu estou agarrado nas promessas de Deus. Eu sei que se alguma coisa não acontecer, não foi por causa de Deus. Eu errei no processo. Eu falhei em alguma coisa. Mas a minha expectativa é de que tudo aconteça e eu busco trabalhar para que tudo aconteça. Permanecer alinhado. Porque Deus está velando sobre a palavra dele para que ela se cumpra. Então, quando ele diz que nós somos sarados em Cristo, ele está velando sobre aquilo dali para que saúde se estabeleça em nossas vidas. Quando a Bíblia diz que em Cristo nós somos ricos, ele está velando sobre aquilo dali, para que a gente viva uma vida rica nessa terra. Oh, ele quer que eu tenha muito dinheiro. Não, irmão, não diminua a riqueza a dinheiro. Dinheiro é pouca coisa, é pouco demais diante da riqueza, amém? Riqueza vai muito além disso. Você ter uma família bem estruturada, você ter qualidade de vida para você, para sua casa, você está operando no chamado, está fluindo, não está faltando para você, não está faltando também para investir em outros, enfim, irmãos, vai muito além disso. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vela sobre a palavra dele, para vê-la cumprida em nossa vida. Irmãos, se Deus vela sobre a palavra dele, e essa palavra velar, ela traz a ideia de montar guarda, estabelecer acampamento, ficar de vigia. Ele está ali, olhando, velando, permanecendo de vigia. Ele não tira os olhos de sua palavra, porque a Bíblia diz que uma vez que a palavra dele é proferida, ela não volta para o céu vazia, sem que antes ela opere no propósito para o qual ela foi enviada. Se Deus fala para que aquilo aconteça. Amém, irmãos? Agora, Deus vela sobre a palavra dele. Amém? E se a palavra dele estiver em você? E se você estiver tão agarrado à palavra dele, que parece que você e a palavra são um só? Isso daqui significa então que Deus vai velar sobre você para ver na sua vida cumprida a palavra dele. Amém, irmãos? Agora, vamos lá. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diga, o Espírito de Deus se movia. Amém, irmãos? O Espírito de Deus não parou de se mover, irmão. O Espírito de Deus permanece se movendo. Esses dois versículos aqui, eles são ricos demais também. Porque o primeiro versículo, ele fala que Deus está criando, no princípio, Deus está criando céus e terra. Mas não apenas céus e terra. A gente precisa entender que Deus é eterno. Se Deus é eterno, ele não tem princípio nem fim. Amém, irmãos? Ele não é temporal, ele é além do tempo, atemporal. Amém, irmãos? Então, se Deus é eterno, ele não tem princípio e fim, isso significa que ele não precisou nunca do princípio. Amém? Então, o versículo 1 está nos mostrando que ele está criando ali tanto o tempo, quanto o céu, quanto a terra. O estabelecimento do princípio é a criação do tempo. Amém, irmãos? Agora, como é que Deus cria essas coisas? Princípio, céu e terra. Como ele vai criar todas as coisas? Hebreus, no capítulo 11, e versículo 3, diz: pela fé, entendemos que foi o universo, outras versões diz os mundos, ou céus e terra, foram criados pela palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis. Então, como é que Deus criou todas as coisas? Diga, pela palavra.
por sua palavra, Deus criou todas as coisas. Deus falou e o tempo veio a existir. Deus falou e os céus e a terra vieram a existir. Salmos, no capítulo 33, versículo 6 e o versículo 9, vão dizer: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Versículo 9 diz: pois ele falou, e tudo, diga tudo, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém, irmãos? Pela palavra, Deus cria céus, Deus cria terra, Deus cria o princípio, estabelece o tempo. E eu acho isso fantástico, irmãos, porque isso nos mostra que o próprio tempo está sujeito à palavra. Toda a criação está sujeita à palavra, quanto o tempo está sujeito à palavra. Vamos olhar para o primeiro milagre de Jesus Cristo. Nós temos o primeiro milagre de Jesus Cristo numa festa de casamento. A necessidade aparece, faltou o vinho para a continuidade do casamento. Jesus era um convidado, ele estava naquela festa. Os noivos não queriam celebrar aquele momento sem a presença de Jesus. Isso nos deve falar alguma coisa conosco, irmãos. Nós precisamos celebrar a nossa vida em família, mas a presença nunca pode faltar. As coisas podem faltar, irmãos, enquanto nós celebramos, mas se a presença está lá, a provisão vai chegar, o suprimento vai chegar. Por quê? Porque a presença dele está lá. Mais importante do que ter vinho, boa comida, convidados, uma boa festa, é saber que a presença dele está lá. Quem é ele, irmãos? Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. A presença estava lá, a palavra ungida de Deus estava naquela família que estava iniciando. Enquanto eles celebravam, não celebravam sem a presença da palavra. Aleluia, aleluia. E a necessidade aparece, acaba o vinho. Eles então vão fazer o quê? Recorrer à palavra. Jesus. Aonde eu vou buscar o suprimento da minha necessidade? Na vida antiga, irmão, você batia a cabeça lá atrás, você ia para todos os lugares, tentar arranjar um dinheirinho para pagar as contas, tentar arranjar alguém que te favoreça, alguém que te ajude, um político, alguém rico, ir atrás de ganhar oferta de pessoas. Então conta uma miserinha aqui, uma miserinha ali, um problema aqui para o outro, para ver se consegue atingir, né, a emoção de alguém, para ver se ganha uma ofertinha, uma cesta básica e tudo mais, para ver se ganha uma ajudinha, ou se está enfermo, corre rapidamente para o medicamento. Ai, que dor de cabeça, eu vou para a dipirona, para a Novalgina, o que for, vai atrás. Irmãos, nenhum problema nessas coisas. Busque quem pode te ajudar, busque trabalhar para ganhar dinheiro, ganhe muito dinheiro trabalhando, irmão. Mas que isso não seja o primeiro. Vá atrás dos medicamentos, vá atrás dos médicos, irmãos. É necessário, faça o tratamento se necessário for, mas que isso não seja o primeiro. Porque o primeiro, irmão, é a palavra. A mesma palavra que criou todas as coisas, a mesma palavra que estabeleceu o tempo, é a mesma palavra que será a tua provisão. Por que isso? Porque nós estamos em Cristo, estamos na palavra. Se nós estamos na palavra, significa que a provisão, irmão, só virá da palavra. De nenhum outro lugar. Jesus, o que nós podemos fazer? Vá lá, pegue talhas, enche-as com água. É loucura. O que a palavra está dizendo para fazer não faz sentido, naturalmente não faz nexo. Paulo vai dizer, se você quer viver essa nova vida agora, fique tranquilo, porque viver pela fé no Evangelho é assim, loucura para os que se perdem, para nós, poder de Deus. Aleluia! Eles vão olhar, o natural não consegue explicar, quantificar, contabilizar, explicar como pode suceder isso, mas nós sabemos, se a palavra diz que é assim, assim será. Eu fico com a palavra. Essa é a nova realidade de vida que eu vivo agora, pela palavra. Então, vamos fazer isso, encha com água, coloque a água aí. Agora, pegue e vá servir. Quando ele serve, aquilo que era água se transforma em vinho. Há uma necessidade de nós praticarmos o que a palavra diz.
A vida de fé, irmão, essa nova realidade de viver pela fé, ela difere da realidade antiga, porque lá atrás a gente não tinha uma expectativa para se apegar, mas nós tentávamos fazer no nosso braço. Agora nós nos apegamos à palavra, nós continuamos fazendo as coisas, só que nós não fazemos mais na nossa própria força, fazemos na força que Deus supre. É pelo poder do Espírito que opera sobre a palavra dele. E praticamos a sua palavra. Fazemos o que a palavra diz. Se é para encher de água, vamos encher de água. Se é para pegar a água e servir, é a água que nós vamos servir. E o que vai acontecer depois? Aí já não cabe mais a nós. Deixe a criação entrar em operação de uma nova realidade pela palavra de Deus. Porque aquilo que Deus fala, aquilo que ele ordena, passa a existir, irmão. Aleluia! Então eles vão servir e o mestre Sala diz assim: vocês guardaram o melhor, nunca foi provado um vinho como esse. O melhor vinho que a terra viu, que a terra já experimentou, foi servido em um casamento que a palavra estava presente. Que a necessidade chegou, mas porque a palavra estava lá. Aquilo que poderia ser vergonha para você foi transformado em dupla honra. Por causa da palavra. Aleluia. Ah, mas olha quem eu era, olha o que eu fazia, olha como era a minha vida. Se a palavra estiver presente, toda a vergonha vai ficar para trás e o testemunho será contado. Rapaz, nunca foi provado algo tão bom da tua vida. Nunca foi visto algo tão fabuloso assim. Algo tão excelente na sua casa, na sua família. Dupla honra vai chegar. Agora, irmãos, olha que coisa extraordinária, porque para se fazer o vinho é necessário plantar a uva, é necessário esperar o tempo de crescimento da semente, o tempo de frutificação, o tempo de amadurecimento, o tempo de colheita, o tempo de processamento da uva, o tempo de fermentação do vinho, e é o processo de tempo demais, irmãos, mas por causa da palavra, a mesma palavra que estabelece o princípio e cria o tempo, é a mesma palavra que abrevia tempos. Um processo de anos foi acelerado pela palavra. Irmãos, eu não sei, mas eu não acho que deva ter durado mais do que 1 hora. Mas vamos imaginar que tenha durado 1 hora. Anos foram reduzidos a 1 única hora. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus nunca precisou do tempo. O tempo Deus criou por causa de nós. O tempo nunca foi para ser um empecilho, para atrapalhar. O tempo nunca foi para andar contra nós. Mas se andarmos contra a palavra, o tempo será um problema. Mas uma vez que você estiver na palavra e se sujeitar à palavra, o tempo vai correr, vai fluir como Deus estabeleceu ele para correr. As coisas serão aceleradas quando precisar ser aceleradas. Mas você vai experimentar também de calmaria, de descanso, um tempo de pausa, de refrigério, por causa da palavra. Salmos 23 nos diz isso. Ele, a palavra, é o nosso pastor, é o nosso guia. Porque ele nos guia, nós somos conduzidos a águas tranquilas, sim, mas também vai dizer que nós nos deitamos. Nos deitamos sobre a relva, sobre os campos. A ovelha só vai deitar sobre o campo se ela já estiver satisfeita com a comida. Porque o campo é o alimento para ela, o pasto é o alimento para a ovelha. Para ela deitar sobre a pastagem, ela precisa estar satisfeita, suprida. Aleluia. Na vida passada, nós andávamos preocupados, ansiosos, angustiados, nós andávamos acelerados, queríamos correr com tudo para estabelecer o tempo da nossa forma, tentar fazer na nossa força, e o final era enfado e cansaço. Era pesado para nós e para nossa família. Não rendíamos frutos e os frutos que rendíamos eram mirrados.
Amém, irmãos? Mas agora na nova vida, somos tão supridos e satisfeitos por Ele, e nós somos guiados a águas tranquilas, e Salmos vai dizer que essas águas tranquilas, porque nós estamos enraizados nela, plantados junto a elas, nós florescemos e frutificamos no tempo certo, na estação certa. Frutificamos no tempo que é para frutificar, mas o tempo também de parar e descansar também aparece, por causa da palavra. Descansamos sobre a palavra. Aleluia. Aleluia. Agora Deus cria todas as coisas por sua palavra. Quando chega no versículo 26, já estou caminhando para encerrar. Quando chega no versículo 26, a Bíblia vai dizer, e disse Deus, façamos, diga façamos. Você percebe que está no plural? Ele diz, e disse Deus, singular, façamos, plural. Porque a palavra para Deus ali, a palavra Elohim, ela traz essa ideia de singular e plural ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus é assim, ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é três. Amém, irmãos? Ali nós temos a trindade se unindo para criar o homem. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra semelhança fala sobre natureza, espécie. O homem foi criado segundo a natureza de Deus, segundo a espécie de Deus. Agora preste atenção, o homem não é Deus, o homem não foi Deus, o homem nunca será Deus. Ser criado à sua espécie, está falando que nós fomos criados do mesmo tipo. A Bíblia diz que Deus é espírito. Isso significa que nós somos também espírito. A Bíblia diz que Deus é amor. A nossa nova natureza hoje é o amor. Amém, irmãos? A Bíblia vai nos mostrar que nós somos filhos de Deus. Ele diz que, como filhos amados, há um comportamento que se espera de nós. É um comportamento de viver igual ao nosso Pai. Ele diz, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam como Ele vive. Amém, irmãos? É possível viver como Deus vive? Sim. Não é possível você ter os mesmos atributos, mas se a Bíblia está dizendo que é para imitá-lo, é porque é possível imitá-lo. Imitá-lo como? No comportamento, no procedimento, no estilo de vida. Deus, tudo que Ele faz, a forma como Ele cria as coisas é pela palavra. Deus é um Deus de fé, então a vida que nós viveremos é viver pela fé. Deus tem por natureza, Ele é amor, então nós somos filhos do amor, nossa natureza é o amor. Isso significa que no momento que a acusação chega, a afronta chega, nós perdoamos. Não nos ressentimos do mal, não ficamos apegados ao dano cometido contra nós, mas rapidamente nós livramos o outro. A palavra para perdão, irmãos, a raiz dela significa livrar. Perdoar significa livrar. Primeira pessoa que você está livrando é você mesmo. Enquanto você não está liberando o perdão, você está ficando preso na velha vida. Caída, pecaminosa, arrastado para a lama, mas agora que você libera, você está liberando primeiro você, para viver a vontade de Deus na sua vida, e depois a outra pessoa também. Amém, irmãos? Deus é justo, Deus é santo, Deus é reto, esses são características de quem Deus é, essas mesmas características, elas estão sobre nós. Em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, que o pecado foi removido. Uma vez que não há mais pecado, somos justiça de Deus em Cristo Jesus, aquilo que andava como resultado do pecado não permanece mais em nós. Todos os comportamentos não permanecem mais em nós. Esses atributos não fazem mais parte de nossa natureza. A primeira criação foi assim, Deus nos criou como a sua semelhança. Em Cristo Jesus, isso foi resgatado. Em Cristo Jesus, nós voltamos a ter a natureza de Deus em nós. O pecado havia corrompido isso, mas em Cristo, voltamos a ter a natureza de Deus em nós. Paulo tem a sacada, irmãos, disso daqui. Paulo diz, entendi, agora já não sou mais eu quem vivo. Porque se eu morri, então eu não vivo mais. A vida que eu vivo agora
Amém, irmãos? Não mais sou eu, mas é Cristo vivendo em mim. É a vida dele em mim. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que... Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha ou receba ou possua, agarre a vida eterna, a vida abundante, a vida de Deus. Ele entregou a vida dele. Quando você tomou posse da vida que ele te deu, se ele entregou a dele, a vida que você vive agora é de quem? Gente, é regra de 3, básico. Vamos lá. Você estava morto, precisava de vida. Aí Deus deu, por intermédio de Jesus, a vida dele. Sim? Jesus era a palavra, que se fez carne e habitou entre nós. A palavra era Deus. Então ele entrega a sua própria vida por nós. Amém, irmãos? Ele te deu a vida dele. Você precisava de vida. Agora você recebeu a vida dele. Qual é a vida que você tem? Amém? Parece ser tão simples que a gente não presta atenção. Porque isso está dizendo que a vida que você está vivendo agora não é a sua própria vida. Não é só sobre você não fazer as suas vontades e se submeter à vontade dele, mas é sobre você entender que miséria, enfermidade e morte não tem direito legal sobre você, porque miséria, enfermidade e morte não tem direito sobre a vida dele. Jamais poderia afetar a vida dele, e a vida que você vive agora é a dele, vida abundante. A própria vida dele, a própria vida de Deus em nós. Amém, irmãos? O que é isso? É o projeto inicial. Só que ele diz que fomos criados à sua espécie, mas também à sua imagem. E a palavra imagem, ela traz a ideia de reflexo. É um reflexo. O que é um reflexo? Quando você para de frente para um espelho, ou que você para de frente para um lago, e aí você olha ali, você vê a projeção de você naquela superfície. Não é? Então, se você olha para o espelho, quando você olha para o espelho, você vê uma projeção sua naquele espelho. É você que está no espelho? Não. Mas aquele espelho está projetando uma imagem sua, refletindo você. Amém, irmãos? Deus é espírito. E como é espírito, Deus é invisível. Sim ou não? Mas quando ele cria o homem como a sua imagem, o seu reflexo, o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus cria o homem como a revelação ou a manifestação visível do Deus que é invisível. Irmãos, se versículo 1 de Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou céus e terra, isso significa que antes do princípio e antes da criação do universo, Deus já existia. Porque ele é o Criador, então ele já é anterior à criação. Ele já existia. Se ele já existia, ele existia onde? Não sabemos. Uma coisa a gente sabe, ele não precisava do reino físico. Ele não precisava do céu, não precisava da terra, não precisava do tempo. Ele cria por causa do homem. E tudo que foi criado, ele cria e entrega o homem para governar. Ele diz isso em Gênesis 1, versículo 26, domine sobre toda a criação. Ele diz isso em Salmos, no capítulo 8. Ele diz isso em vários outros versículos. Vários outros. Não tem como dar a matéria toda também numa noite, né? Não daria. Em 7 dias de aula eu tive dificuldade de falar tudo que eu queria falar. E eu falo. Então, ele já tinha algum lugar. Ele não precisava. Agora, ele cria o reino físico, ele coloca o homem nesse reino, e ele cria o homem como a manifestação visível dele aqui na terra, com o propósito de que quando a criação olhasse para o homem, ela pudesse enxergar no homem o reflexo, a imagem do Deus que o criou. Olhar a criação, ao olhar para o homem, ela não ia ver o homem como o seu criador, mas ia ver no homem a manifestação do Deus que a criou.
Jesus vai dizer assim: ei, agora, presta atenção, vocês são o sal dessa terra e a luz desse mundo. Mas em outro momento ele diz que a luz, nós não temos luz própria. A Bíblia diz que a palavra é a luz dos homens. Amém, irmãos? O que isso nos mostra? Isso nos mostra que, uma vez que a palavra está em nós, a palavra reflete através de nós. Ela vai ser refletida através de nós. Essa daqui, irmãos, é mais uma vez a Bíblia nos mostrando que o plano de Deus, ele foi restaurado em Cristo Jesus. O homem como aquele que manifestaria Deus para toda a criação. A gente olha para isso e a gente fica pensando, então é sobre eu andar no poder. Não, é sobre você manifestar a natureza de Deus. Antes do poder, Deus é amor. Tudo bem? Pessoal daí de trás. Deus permanece sendo poderoso. Ele ainda é o onipotente, mas ele é o amor. Onipotência não é algo que ele compartilhou conosco, mas a natureza de amor, sim. Isso nos mostra que refletir Deus não está falando sobre o poder, está falando sobre a natureza. Sobre, ao olhar para nós, a humanidade, o homem caído hoje, agora, mas toda a criação veria através de nós o comportamento parecido com o do Criador. O que é isso, irmãos? É a mesma coisa que o pai, quando pega o seu filho, e ele leva o filho para o trabalho, leva o filho para fazer as coisas, e ao olhar para o pai, a andar com o pai, o filho começa a reproduzir os trejeitos do pai. O filho não é o pai. Você não é Deus e nunca será, mas o filho tem a natureza do pai. O filho, ao andar com o pai, ao amadurecer junto com o pai, ele vai crescer e ele vai receber sabedoria, maturidade, entendimento, habilidades que o pai vai comunicar para o filho. Mas o filho jamais conseguiria desenvolver isso sozinho, se não fosse a dependência que ele tem no pai. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Ao olharmos para a criação, para a forma como Deus cria todas as coisas, há muita coisa que nós podemos aprender aqui, mas acima de todas as coisas há uma verdade, e é nessa verdade que eu quero que você se agarre essa noite. Fomos criados pela palavra de Deus, e a mesma palavra que nos criou é a mesma palavra que nos ajusta, nos aperfeiçoa, nos coloca no propósito, nos aponta o norte, e a mesma palavra que será a nossa provisão. Tudo será na palavra. Se não vier da palavra, qualquer coisa que você construir vai ruir, vai acabar. E a queda é grande, irmão. Não vale a pena tentar fazer qualquer coisa sem a palavra, porque a nova vida em Cristo Jesus é uma vida de possibilidades. Só que a vida que tínhamos antes era uma vida de impossibilidade, porque não tínhamos a palavra. Agora é uma vida de possibilidade porque temos a palavra. Nada é por causa da nossa força ou habilidade. Tudo é por causa da ausência ou presença da palavra de Deus na nossa vida. Tudo se resume à ausência ou à presença dele. Essa nova realidade que nós estamos vivendo, que está disponível para nós, não fala sobre nós, fala sobre ele. Não é sobre o que nós temos, podemos, somos, é sobre quem ele é, o que ele tem, o que ele pode e o que ele decidiu fazer conosco. O que ele fez conosco? Nos colocou nesse mesmo ambiente onde ele está, no ambiente onde você é, você tem, você pode, nele, por causa dele. Tudo é para ele, irmãos. Amém. Eu quero fechar com você citando para você um versículo que eu fechei ele aqui por algum motivo e você me perdoe, mas ele está abrindo aqui. Você pode ir ficando de pé, a gente já vai orar.
Bíblia diz, irmãos, em João, no capítulo 15, versículo 11, na Nova Almeida atualizada. João 15, 11. NAA, Nova Almeida atualizada. Foi? Isso. Glória a Deus. A Bíblia diz: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém. Jesus, ele fala isso para os seus discípulos, mas essa verdade, pode deixar ela aqui por enquanto, essa verdade ela permanece para nós, porque ele não deixou de falar. Ele permanece falando, ele é a palavra de Deus. E a mesma palavra que foi liberada lá no início é a mesma palavra que permanece para nós nos dias de hoje. Essa palavra está hoje registrada na sua Bíblia, mas ela não deve ficar nesse lugar. Essa palavra precisa ser colocada no seu coração e liberada pela sua boca. Nós olhamos e vimos lá que Deus criou todas as coisas, e o versículo 2 disse que o Espírito de Deus estava pairando por sobre a face do abismo. Havia trevas, Deus cria tudo perfeito, confusão chega, mas o Espírito continua se movendo. Mas ainda que o Espírito estivesse se movendo, nada muda até que a palavra seja liberada. Quando a palavra é liberada, o Espírito que está se movendo, ele se move sobre a palavra para trazer a manifestação à vontade de Deus. Da mesma forma na nossa vida, irmãos. Você nasceu de novo. Assim como tudo foi criado perfeito no início, quando você nasce de novo, dentro de você, tudo está perfeito, já está pronto, o seu espírito já está salvo. Você já é reto, justo, santo, puro diante de Deus. Mas há muita confusão ainda na nossa vida. Há muita confusão ainda nos nossos pensamentos e emoções. Há muita confusão ainda no nosso corpo. Há muita confusão ainda nas nossas finanças, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Há trevas tentando nos sufocar de todas as formas, de várias maneiras diferentes. Mas a palavra permanece sendo liberada. E o Espírito Santo, ele só está esperando que a palavra seja proclamada. E entende, irmão? Você recebeu a capacidade de carregar a palavra de Deus dentro de você e a habilidade de liberar essa palavra. Como isso aconteceu? Você nasceu de novo e recebeu a natureza de Deus em você, criado à sua imagem e semelhança. Toda a estrutura é necessária para suportar a palavra de Deus, a palavra poderosa e criadora de Deus. Isso foi dado a mim e a você. Também nos foi dado a capacidade de liberar essa palavra. E agora, ver o Espírito Santo se movendo sobre ela e trazendo à luz a manifestação, a vontade de Deus. Para que saúde e cura se estabeleça, para que a miséria bata em retirada, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, para que aconteça de fato aquilo que a Bíblia está apontando sobre nós. Essa capacidade nos foi dada. Mas entendem, irmãos, essa capacidade, ela hoje, ela entra em operação em um estilo de vida pela fé, em vivermos pela fé. A fé fala, a fé tem uma voz, mas a mesma fé que fala é a mesma fé que agarra, é a mesma fé que recebe. Irmãos, se nós recebemos daquilo que a palavra está nos dizendo, é impossível nós não nos alegrarmos, porque a alegria é uma resposta de que recebemos de Deus aquilo que Deus está falando. Aí Jesus está dizendo, eu continuo falando, eu permaneço falando, a palavra permanece sendo liberada em sua direção, e há um propósito nisso, para que, se você crer
receber a palavra, crer nessa palavra, a alegria dele esteja em você. A alegria dele estando em você, a sua alegria será completa, a sua alegria será plena. Irmãos, existem dois tipos de alegria, é o que a Bíblia está nos mostrando. Há uma alegria que é nossa. Quando ele diz que é nossa, é porque é uma alegria humana, natural, terrena, física. É uma alegria que ela é resultado da ausência de conflitos, de situações ou circunstâncias favoráveis. Ela é uma alegria circunstancial. Mas Jesus está dizendo, há um outro tipo de alegria. E só a palavra pode disponibilizar essa alegria para você. A palavra permanece sendo liberada para você, para que a alegria chegue. O estilo de vida nessa nova natureza, irmãos, é andar em alegria. Não pelo que está acontecendo, mas por aquilo que a palavra já fez no tempo eterno. Aleluia. E ele está dizendo, se a minha palavra te alcançar, a minha alegria vai te alcançar. Que alegria é essa, Jesus? Ei, Jesus, que alegria é essa? A alegria dele é diferente da nossa. Se a nossa é humana, terrena, natural, a dele é divina, é celestial, espiritual, e ela não é circunstancial. Aleluia. Ela é uma alegria eterna, que não depende das emoções e dos sentimentos favoráveis, não depende de circunstâncias. Uma vez que a palavra entre em você, a palavra de Deus vai corrigir você, a palavra de Deus vai ajustar as coisas da sua vida, a palavra de Deus trará a manifestação, o plano de Deus para a sua vida. A palavra de Deus te sara essa noite, a palavra de Deus te coloca em uma outra realidade de vida, irmão. A palavra de Deus abre o teu entendimento, abre os teus olhos, para que você possa enxergar, não o exército que te cerca contra você, mas para que você entenda que muito maior é aquilo que está em nós, do que aquilo que está no mundo, que há um poder operando em você, muito maior, irmão, muito maior do que qualquer coisa que se levante. Quando a palavra de Deus chega, a palavra de Deus mostra para você, nada pode te parar, nada pode parar você, nada pode impedir os planos de Deus de se realizarem na tua vida. Aleluia, aleluia. E quando a palavra chega, a alegria chega junto, a alegria dele. Isso nos mostra que sem a alegria dele, jamais você será alegre verdadeiramente. Mas quando a alegria dele toma conta de nós, ele não refuta a nossa alegria, ele não abandona a nossa alegria, mas ele completa a nossa alegria, ele preenche e aperfeiçoa a nossa alegria, para que você não mais seja levado por circunstâncias. Você vivia assim antes, agora não mais. Agora você é guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Aleluia. Então eu quero saber, tem alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e você quer tomar a decisão essa noite de entregar a sua vida para Jesus, de confessá-lo como Senhor da sua vida? Você deseja nascer de novo? Para viver essa realidade é necessário nascer de novo. Se você deseja fazer a oração de confissão, eu quero te chamar aqui à frente. Rapidamente eu quero orar com você, e a alegria dele vai tomar conta de você, aperfeiçoando a sua alegria, e você vai ver como você nunca mais vai viver como vivia antes, porque um poder passa a operar dentro de você. É a vida de Deus nos impulsionando. Alguém em nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida? Ou talvez você tenha confessado, mas se desviou, se afastou do caminho do Senhor, e essa noite você deseja
se reconciliar com Ele, você quer fazer isso essa noite? Eu queria que você levantasse sua mão, para que a gente possa orar com você. Não, todos salvos? Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer a você, irmão, quando nós pregamos e falamos sobre alegria, não é apenas para que você fique rindo aqui na igreja, não é apenas para você mostrar e parecer que a pregação está muito boa, mas é para transmitir verdades imutáveis para o seu coração e te ajudar a praticar, andar sobre elas. É fazer o que Jesus disse: bota água aí e sirva água, e você vai ver o que vai acontecer. Quando você praticar o que eu estou falando, você vai ver que a água vai se transformar em vinho. Quando nós falamos isso, é para que você comece a se esforçar. O que é isso? É colocar água dentro das talhas. É começar a servir a água, a mostrar: olha, o que eu estou levando ainda é água, mas alguma coisa vai acontecer. Eu ainda estou tentando, ainda estou me esforçando, ainda é um ha-ha-ha meio seco, ainda é uma dançadinha meio sem vontade, ainda é um sorriso meio sem... Ainda estou falando sem estar plenamente convicto, mas eu estou começando e algo poderoso está acontecendo. Os olhos naturais podem não entender, não podem ver, mas espiritualmente eu sei, a palavra dele está gerando algo novo. Algo novo, milagres estão acontecendo, milagres estão acontecendo, e vai chegar um momento que a alegria dele vai tomar conta de você. Você vai se pegar em um novo ambiente, uau, uau, tomado das realidades de Deus em você, das realidades dessa nova natureza, da palavra de Deus na sua vida. Amém? Minha oração é para que essa palavra frutifique no seu coração, que você agarre essas verdades, que você seja estimulado a conhecer, a buscar, a conhecer mais sobre essas realidades. Paulo vai falar para Timóteo: ei, Timóteo, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, mas que não pare aí, que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que você seja salvo. Você já está salvo, já está feito, mas que não pare por aí, que você viva essa nova vida, a vida abundante, que foi garantida para você em Cristo Jesus. Amém? Nós temos livros ali fora, ali no nosso Verbo Shop, depois você pode ir ali, mas também, se você pode, faça o remo, irmão, em nome de Jesus. Amém? Cacá?